Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre, sob o sol de Jaboatão. Do Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o esperançar. Vamos reencantar a nação, por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Risca o chão. Traça a linha do horizonte, Silem vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham neste segundo dia do colóquio Arte em Trânsito, Colcha de Saberes,
em que nós temos a nossa primeira mesa, uma mesa toda especial em comemoração ao centenário de Paulo Freire, nosso patrono da educação. É um prazer receber todas as pessoas que nos assistem aqui e todas as nossas convidadas. Antes de darmos início à mesa, nós gostaríamos de transmitir mais um vídeo para vocês. A cada mesa nessa noite, nós teremos um vídeo. Um vídeo sempre fazendo referência a algum trabalho vinculado à cultura popular que foi desenvolvido junto ao programa Arte em Trânsito. Como vocês puderam perceber, esse evento ele foi forjado a partir de inúmeros trabalhos que foram feitos ao longo dos anos. E um desses trabalhos, que é o projeto Pontes Comunitárias, um dos projetos integrantes do programa Arte em Trânsito. O projeto Pontes Comunitárias ele nasceu com o propósito de buscar os demais saberes e conhecimentos que pudessem estar presentes na comunidade ao entorno do colégio, junto a artistas populares, músicos, grupos, e que, de alguma forma, contribuíssem com o aprendizado no âmbito das artes dentro do colégio. Ele nasceu em 2020, portanto, já no momento de pandemia, e, a partir dele, nós começamos a catalogar e fazer alguns materiais vinculados a esses artistas e grupos. E hoje nós queremos apresentar um desses materiais, que, aliás, foi o primeiro material que saiu em agosto de 2020 pelo projeto Pontes Comunitárias, que é de um casal de artesãos. Um casal de artesãos aqui próximo à região de Juiz de Fora, em São José dos Lopes, um distrito rural de Lima Duarte, que é o seu Arlindo e a Biá, aos pés da Serra do Ibitipoca, e que fazem parte, esse casal, de uma associação de artesãos que é o Linhas de Minas. Então, com vocês, gostaríamos de passar, então, esse vídeo do seu Arlindo e da Biá, junto ao projeto Pontes Comunitárias. Primeiro nós começamos com a tabu. Aí nós começamos a fazer cesto, aí com aquela linha de nylon, aí nós fomos fazendo. Aí depois, aí uma amiga minha, que é a Célia, aí falou assim, vamos tentar com a bananeira. Aí eu sabia trançar, sabe? Porque eu trançava o cabelo, essas coisas. Mas só que eu tinha um problema no meu braço, aí não dá para me trançar essas coisas. Mas aí comecei a trançar, aí o Arlindo foi piorando, aí foi coisando, aí depois eu não pude traçar mais porque eu tinha problema. Aqui o meu era afastado do punho, aí eu passei a fibra para traçar para o Arlindo. Então o Arlindo começou a traçar e está até hoje. Aí eu comecei a fazer o cesto. Comecei primeiro com a tabu, com as tabu, fui trançando as tabu, passei para a fibra da bananeira. E antes de o senhor trabalhar com a bananeira e com a taboa, o senhor já tinha feito algum trabalho parecido? Não, nunca. Nunca tinha feito, não. E aprendeu como? Eu aprendi aqui mesmo, com essa boa aqui mesmo. Aprendeu fazendo? Aprender testando, então saia ruim, saia bom, testando, equilibrando. E onde que o senhor colhe essa bananeira? Como é que faz para pegar essa bananeira? Eu põe assim ali no Zica, ali na nova cidade, ali na João. E aí o senhor tira o caule da bananeira que já está no chão? Umas que está no chão, fica podre, acho que está mais no ar. Em pé no ar, eu tombo ela assim, o portinho velho, torrinho em cima e trago ela. Ela vem ensopadinha, eu ponho ela para te enxugar. Para enxugar, faz o tratamento? Faz o tratamento.
faz o remédio nele, um caruchá. No chá. E aí depois só molha de novo. Molha de novo para tecer. E aí vai fazendo as tranças. Aí depois faz as tranças, aí depois faz o cesto. Aí primeiro eu vou fazer na base aqui, ó, que é o fundo. Esse aqui eu vou fazer na base. Aí depois, aí que eu faço a base, assim dá mais para ver. É que eu faço a base, aí depois eu vou pegando a trança, eu vou pondo assim, eu vou subindo. E vai costurando uma trança na outra? Eu vou costurando uma na outra. Esse modelo dessas tranças, se for, as tranças assim, for rodinha assim, isso partiu da minha cabeça, ninguém me ensinou. Então tem esse aqui também, que o pessoal quer que eu ensine eles. Aí eles perguntam se eu ponho em algum lugar, se eu ponho no arco, não, isso aqui eu faço na minha cabeça mesmo, não é. Então não tem como eu ensinar, não sei como é que fica aqui. Entendeu? Antes de trabalhar aqui no Linhas de Minas, né? O senhor trabalhava como? Toda a vida foi em retiro mesmo. Como retireiro? Como retireiro. E como é que era o trabalho lá? A gente levantava às 3, 4 horas da madrugada, tirava o leite, trazia no ponto. Aí depois voltava, sortava os animais, aí para roçar o capinar. E aí eu ouvi dizer que o senhor trançava fumo também. Eu fazia trança, só para um prazer e fazia outras tranças assim. Então você já é acostumado com as tranças? Já. Trançava rabo do cavalo? Trançava rabo do animal, rabo de gado, para ir treinando, para a gente fazer, para ir treinando. Aí fui treinando. Isso. Hoje, por ver a linha de mina aqui, mas traquejei, que a gente ficou traquejado. A gente faz todo dia, faz direto. Não, enquanto nós trabalhávamos aqui era maravilhoso, aí a gente conversava, às vezes, antes de surgir a linha de trabalho comigo, a gente conversava, oi, mas aí depois que surgiu, aí nós foi uma equipe, aí começou a entender um bocado um ao outro, sabe? Aí, agora nós é uma equipe. Entendeu? Aqui a gente está sossegado, a gente tem muita preocupação. O senhor gosta então do trabalho de trançar? Nossa senhora, eu adoro. A minha alegria é poder ficar de noite aqui, trançar meu prazer. Mas já fica bravo, de repente me casqueia, me achar vir aqui. Todo dia o senhor trança um pouquinho? Todo dia 6 horas. Eu gosto de quando a janta encrangando o tamanho da gente. Tem que esperar só ele chegar esquenta, não muda aí, começa a encrangar. Este, então, é um dos vídeos do projeto Pontes Comunitárias. Aguardem que no decorrer da semana teremos outros, não só do Pontes Comunitárias, mas outros vídeos, né? E agora vamos entrar na nossa primeira mesa. Gostaria de apresentar cada uma das nossas convidadas, né? Nós, propositalmente, pensamos em uma mesa que abarcasse 3 linguagens artísticas, né? Que é a dança, a música e o teatro. E aqui, nessa noite, nós temos a Mariana Galon, da área da música. A Mariana Galon, ela é doutora em educação pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em educação também pela UFSCar. Ela é tutora virtual do curso de educação musical da UFSCar e coordenadora e docente do curso de licenciatura em música do Centro Universitário Claretiano, né? Nós teremos também a Isabel Marques, que é pedagoga, mestre em dança pelo Laban Centre de Londres,
doutor em educação pela USP, fundou e dirige com o Fábio Brasil o Caleidos, Companhia de Dança em São Paulo, e ela foi assessora de dança da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo sob a gestão de Paulo Freire e Mário Sérgio Cortella. E temos também, representando a área do teatro, a Eleoná Gentil, artivista coringa do Centro de Teatro do Oprimido, do GTO Pirei na Cena, Coletivo Madalena Anastácia, multiplicadora da rede Madalena Internacional Teatro das Oprimidas, produtora cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, idealizadora Oca Viradouro, mestre de cerimônia e graduada em administração pela Estácio de Sá. De início, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que nós teremos ótimos momentos, ricos momentos, em torno de Paulo Freire, das artes, das linguagens artísticas, né? E deixo a palavra, então, em primeiro lugar, com a Mariana Galon. Bom, boa noite a toda a gente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer imenso falar do Paulo Freire e também ouvir, né, sobre esse nome tão importante, né? Também não posso deixar de dizer o quanto o meu encontro com Paulo Freire modificou não só a minha ação enquanto educadora musical, enquanto pesquisadora, mas também enquanto humana, né? Então, eu tenho para mim que o encontro com o Paulo Freire é difícil. No encontro com o Paulo Freire, dificilmente a gente sai sem algum tipo de transformação, né? Pelo menos essa é a minha experiência. Bom, hoje a minha fala vai ser no sentido de apresentar um pouco o encontro da música com Paulo Freire, né? Propriamente dito, o encontro da criação musical, né, com Paulo Freire. Mas antes de eu entrar na criação musical, eu não posso também deixar de mencionar que esse encontro da educação musical com Paulo Freire, que a gente pode chamar de uma educação musical humanizadora, ele aconteceu graças à professora doutora Ilza Joly, hoje docente já aposentada da Universidade Federal de São Carlos, que há muito tempo vem estudando Paulo Freire e começou a fazer essas relações, né, dos conceitos freirianos com a educação musical, principalmente o conceito de humanização. E lá, meu encontro com esse grupo foi lá em 2013, enquanto orientanda da Ilza, onde ela montou ali com seus alunos, seus orientandos, um grupo de pesquisa, onde começamos a tecer ali juntos, de uma maneira muito produtiva, né, realmente uma construção de saberes coletiva, o que seria, né, o que a gente chamou de educação musical humanizadora. E de lá para cá, vários pesquisadores vêm trabalhando com esse conceito. Posso mencionar o próprio Pedro, que apresentou aqui, está como mediador dessa mesa, e outros, né, Natália Severino, Mariana Mente, o Murilo Arruda, entre tantos outros aí, né. E se lá atrás a professora Ilza sentiu necessidade de falar de humanização dentro da educação musical, é porque, de alguma maneira, ela viu ali, junto com seus alunos, né, que haviam processos desumanizadores vinculados à educação musical. Então, eu inicio, assim, a minha fala fazendo essa denúncia, que por mais que as artes, e aí eu estou falando propriamente da música, pareçam sempre humanizadoras, né, a gente está trabalhando em tese, com a criatividade, com o belo, né, com a construção do novo, mas nos ambientes musicais, né, de educação musical, há sim processos desumanizadores, né. Então, as práticas educativas, né, que ocorrem ao limitar a ação
do educando e da educanda, não possibilitando que ele se expresse por meio da sua própria voz, sua própria música, sua própria criação musical, porque dentro de um sistema vigente há somente um tipo de uma maneira de ensinar música, somente um tipo de música mais aceito, somente um tipo de criação musical que segue alguns padrões há muito tempo aí enraizados e somente essa maneira de fazer é aceita, todo esse formato é destinado somente a alguns seres escolhidos, né, dotado de algum talento especial. Isso, quando eu vou falar de criação musical, fica muito deflagrado, né? Se eu sair, faz parte do senso comum. Se eu sair agora na rua e perguntar para uma pessoa, você pode compor uma música? Muito provável que eu vou ouvir, não, porque eu não tenho talento, né? Por outro lado, quando a gente tem uma educação musical que rompe com esses modelos únicos, né, de se fazer música, né, que busca a criação de espaços educativos musicais pautados no diálogo, na construção conjunta de saberes, essa educação musical pode sim conduzir a processos humanizadores. Então, perante essa denúncia, eu também trago o anúncio hoje, né, que seria essa educação musical humanizadora. Então, a educação musical humanizadora, e aqui a palavra humanizadora, né, vindo do conceito de humanização do Paulo Freire, seria aquela que não dicotomiza a formação musical do indivíduo da sua formação humana. Então, ambas caminham juntas em prol de um ensino de excelência. E aqui eu entendo ensino de excelência como aquele ensino musical que também não negligencia os conteúdos musicais, porque quem ensina algo, como dizia o próprio Freire, mas o faz levando em conta a humanidade do educando e da educanda, né? E ao levar em conta essa busca do ser mais, e aí aqui, né, conceituando o ser mais como a própria vocação ontológica do ser humano de existir na história em plenitude de consciência e praxis, se fazendo e se refazendo no mundo de forma crítica, essa educação pretende promover o diálogo, a autonomia, a criticidade, a pronúncia no mundo, conduzindo assim à libertação. Então, uma educação musical humanizadora, ela não se fecha em si mesma, visto que propõe uma construção conjunta por meio da problematização. Uma educação musical humanizadora, partindo da perspectiva dos educandos e educandas, está sempre em processo, porque somos seres inacabados, né? Então, é uma educação que está sempre se fazendo e refazendo no acabamento dos sujeitos envolvidos nela e na conclusão do mundo. Então, se pensarmos em uma educação musical que se insere em regras de como ser e fazer, ela caminha na contramão da humanização, já que o processo educacional humanizador está intrinsecamente relacionado com o vir a ser do educando e da educanda, sua realidade, seus anseios, necessidades, que só podem ser levados em conta no seu processo de ensino quando nós, educadores e educadoras, nos abrimos para ouvir a sua voz. E aqui eu não posso deixar de mencionar o Dúcio, que fala que o outro é um mistério absoluto até ouvirmos a sua voz. Porque só o outro pode falar de si mesmo, de quem é, quais são suas necessidades, seus desejos. Então, aqui eu deixo uma pergunta: quantas vezes nós, enquanto educadoras e educadoras, nos chegamos frente a uma sala de aula e ensinamos aquilo que a gente acha que é o melhor? A gente não ouviu as vozes dessa sala de aula, né? Sendo que só esses alunos e alunas podem nos dizer, né, o que eles pretendem com a música ou com qualquer outro conteúdo. E quando a gente se abre para isso, a gente percebe que existe um mundo de possibilidades que a gente pode ensinar quando a gente escuta essa voz da sala de aula, né? Bom, e aí dentro de toda essa perspectiva de educação musical humanizadora, vem o meu trabalho de pesquisa aí de muitos anos, que é o estímulo da criatividade por meio de atividades de criação musical. Porque dentro da minha pesquisa, né, da minha perspectiva, a criação musical, ela leva à humanização, porque ela possibilita que os educandos e educandas criem algo que está de acordo com o seu nível técnico no instrumento musical, que eles manuseiem o material musical e compreendam a ação do compositor
assumindo-se como tal. Ela contribui para a construção da autonomia, proporciona o diálogo verbal e musical, o pensamento crítico, a colaboração e também a alteridade. Então, quando eu falo de criação musical, eu não estou falando apenas no processo criativo, né, que vai gerar uma nova obra, mas principalmente em como aquele que está envolvido nesse processo pode se expressar de forma autônoma, viva, dentro de um fluxo que depois irá se estender para a sua vida cotidiana. Então, ao refazer-se enquanto humano, quando ele cria música, ele passa a modificar a sua realidade, né? Ele passa a ser capaz de resolver problemas de maneira autônoma e criativa, formando a própria história em prol de uma maior qualidade de vida pessoal dentro de uma coletividade. E essa é a maior contribuição que as atividades de criação musical trazem, ao meu ver. Então, no entanto, né, muitas vezes, esse poder criativo que nós, seres humanos, temos, ele é sufocado. Então, nesse momento, eu queria fazer mais um anúncio, que é todos seres humanos são essencialmente criativos. Faz parte da nossa essência. Isso está ligado à nossa inconclusão. Por sermos inconclusos, somos capazes de fazer história, somos capazes de modificar o mundo que a gente habita, né? No entanto, apesar dessa capacidade, quando a gente olha para o nosso passado, a gente constata o quanto fomos negados e silenciados dentro de um processo de colonização. Assim como percebemos o porquê muitas vezes criar a própria vida é algo difícil, sofrido e envolve uma luta. A colonização violenta que experienciamos nos colocou como exterioridade em face de uma totalidade imposta pelos colonizadores, que nos categorizaram como coisas e não como seres humanos. E aí, coisas não criam, não escolhem, não decidem. No entanto, infelizmente, grande parte dos nossos educadores tem muita dificuldade de olhar, oferecer a oportunidade dos alunos criarem musicalmente, justamente porque eles vêm desse pensamento, né, de eles próprios não terem essa possibilidade de criar, já que é algo vinculado aos grandes mestres, né? É um pensamento que na música a gente vai chamar de conservatorial, que é muito ligado ali ao século XIX, onde a gente tem os grandes mitos, né? A gente tem ali nomes que se destacam, né? Como Beethoven, né? Por exemplo. Então, quando a gente olha esse passado, fala, não, eu não posso fazer aquilo. E muitos educadores musicais têm essa visão e por isso, né? Lembrando, coisas não criam, não escolhem e não decidem, acaba reproduzindo esse pensamento dentro de sala de aula, né? O que acaba impedindo que os educandos e educandas desenvolvam a criatividade, porque a criatividade está ali, o poder criativo está ali, mas ele pode ser sufocado, e normalmente ele é sufocado, infelizmente. Mas, como eu disse, todos somos criativos, e falando de crianças, principalmente, essa criatividade ela ainda é mais latente, né? Eu acredito que vocês já viram uma criança ouvindo música e se enchendo de energia nesse processo, dançando, se expressando livremente, ou até mesmo, vocês não sei se já presenciaram uma criança que chega num local que tem um instrumento musical e a primeira coisa que ela vai é tocar esse instrumento. Ela não se pergunta se ela sabe ou se não sabe, se está certo ou se está errado. Ela quer tocar. Ela está expressando sua criatividade. E nós adultos, quando a gente olha essa cena, a gente olha essa produção sonora da criança como barulho, não como música. Mas eu digo para vocês que todos esses processos cotidianos estão ligados à criatividade musical dos indivíduos. E quando esses processos se transformam em ação consciente e planejada, ela se torna uma criação musical. O que nos falta são ouvidos, olhos atentos e mente receptiva para perceber e compreender esse fenômeno. Então, o conceito de criação que eu queria trazer para vocês hoje, que é essa criação musical que pode conduzir à humanização,
é quando a gente simplesmente manuseia o material musical de uma forma intencional. E aí a gente pode desde de falar de uma improvisação, ou até mesmo de organização de objetos que estão ao nosso redor, enfim, desde que seja de uma forma intencional, né? E que esse processo, né, o processo criativo, ele vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. Então, uma criança que hoje ela vai simplesmente manusear o som do seu ambiente, quando ela vai tendo a possibilidade de adquirir outras ferramentas musicais, esse processo vai se tornando, vai modificando o material, né, o que ela tem em mãos. Mas quando a gente analisa o processo criativo que envolve o processo criativo de uma criança, ele não é diferente do processo criativo do Beethoven. O que modifica é o material musical, é a técnica utilizada, é o manuseio desses materiais, muito mais do que o momento de insight, o momento de elaboração, enfim, né? Então, eu gostaria, assim, pensando por esse lado, quando a gente muda o nosso olhar sobre o que é criação musical, a gente começa a perceber que estamos rodeados de processos criativos musicais e que, inclusive, nós podemos estar dentro de um processo criativo musical. O que falta é a gente realmente estimular isso e se libertar de alguns pensamentos que nos prendem, né? Eu trabalhei com criação musical com crianças muitos anos e também esse tema dentro da formação de professores, né, dentro da universidade, e que eu posso dizer que o que é muito presente é quando você propõe uma atividade de criação musical, as pessoas, mesmo as crianças, responderem, não, eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu não sei fazer, eu não posso fazer. Mas que quando eles vão compreendendo e inicia esse fazer e vão compreendendo como ele se dá, eles vão se abrindo para todo esse processo. E aí eles começam a escolher, eles começam a ter uma autonomia maior nesse processo. Quando é coletivo, ouvir o outro, né? Criar conjuntamente, né? Com as crianças é muito impressionante como, quando se propõe inicialmente esse tipo de atividade, elas buscam o tempo todo a legitimação do professor. Então, por mais que ela esteja fazendo a música dela, ela vem o tempo todo perguntar, professora, tá certo? Porque ela não sabe escolher por si mesma, né? Na escola, o que é colocado é que o certo é sempre aquilo que o professor coloca, que diz, que manda, né? E tem uma experiência que sempre eu levo comigo, que me marcou muito, que foi uma vez numa escola que eu trabalhava, na rede municipal, que eu vinha propondo atividades de criação musical com as crianças, e no início elas tinham muita dificuldade, por mais simples que fosse a proposta, normalmente eu iniciei com propostas de, criem uma sequência de palmas, né, coisas simples. Elas, no início, tinham muita dificuldade, não conseguiam nem desenvolver a atividade. No entanto, no processo, isso foi ficando cada vez mais fácil, e aí teve uma vez que eu propus que eles criassem uma música com o tema trem. Depois que eles fizeram a música, eu fiz uma roda de conversa, e aí a primeira pergunta foi difícil fazer essa música? E uma aluna de uns 10 anos de idade, ela respondeu assim, professora, foi difícil. É muito mais fácil quando a senhora manda e a gente obedece. E essa fala me marcou profundamente, porque eu falei, olha o que a gente está fazendo dentro da escola. A gente está ensinando que é mais fácil obedecer do que pensar e escolher por si mesmo. E se ela pensa isso sobre a música, provavelmente ela vai pensar isso quando receber uma fake news no WhatsApp e ela simplesmente vai obedecer o que está sendo dito ali, em vez dela pensar criticamente sobre aquilo, né? Só que aí, logo depois dessa fala, um aluno interrompeu, inclusive era o mais disciplinado da turma, que normalmente são os mais criativos, e ele falou assim, é muito mais fácil quando a senhora manda, mas é muito mais legal quando a gente faz a nossa maneira. Ou seja, é capaz deles fazerem da maneira deles e sentirem e encontrar o prazer
de buscar o próprio caminho, buscar as próprias escolhas, a própria música, se expressar a partir da música deles, né? Então, o que eu queria deixar para finalizar minha fala é que eu compreendo, né, a partir de Freire, a educação como uma forma de transformação da realidade, por meio da qual a gente pode criar um mundo comum. E percebo a urgência cada vez maior da gente fomentar uma educação pautada no diálogo, na cooperação, na amorosidade, possibilitando a criação de identidades sociais, a autonomia, a criticidade, a valorização de si e dos outros, mediante uma educação conscientizadora. E a música, e mais particularmente, né, o meu tema de pesquisa é a criação musical, elas podem sim contribuir para essa construção, né, de uma realidade diferente, ou pelo menos pela busca de uma realidade diferente. Então é isso, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado pela fala, pelas reflexões. Eu acho que a gente vai ter um tempo depois para poder discutir, né? Só vou fazer um breve comentário quando você diz que coisas não criam, não escolhem, não decidem, né? A coisificação do sujeito, tão criticada por Freire, e que, de certa forma, ontem na palestra do Ivan apareceu, quando ele disse, ele faz ali a comparação, quando nós sabemos que o nome de várias plantas, e aquela que nós não sabemos a gente chama de mato, né? A que não serve, a que está ali e se generaliza. E muitas vezes trazemos isso para o âmbito da sala de aula, né? O aluno enquanto mato, ele não sabe, ele está ali, todos são iguais, né? E não damos a oportunidade de que, de fato, eles possam dizer, escolher, intervir, né? no processo educativo. Depois vamos poder conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Eu vou chamar a nossa próxima convidada dessa noite. Antes, eu esqueci de dar um recado no início. Todos aqueles que desejarem participar do nosso sorteio ao final precisam preencher o formulário que está disponibilizado ali no bate-papo, aí ao lado. Gostaria de chamar, então, a professora Isabel Marques, da área da dança, né? Professora Isabel Marques, eu tive a oportunidade de compartilhar uma mesa com ela no ano passado, foram momentos ricos também. Muito obrigado, Isabel, pela sua presença aqui, e aí eu passo a palavra para você. Obrigada, Pedro. Obrigada, Francione. Obrigada, Renata, pessoal do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, né, de me trazer aqui para essa conversa. Muito especial esse convite. Agradeço demais a todos vocês. E agradeço a Renata, que fala mais intrigante, né? Fiquei com assim, um monte de perguntas e falas aqui, pensando nessa questão da humanização, né, e dessa educação que hoje foi para as telas, né, como é que a gente consegue garantir essa humanização, estando no computadores, estando nos celulares, né, enfim, muitas coisas para a gente conversar. E então, obrigada por essa introdução, me animou bastante, me motivou bastante para essa fala de agora, que eu vou tentar compartilhar com vocês, né. Eu gosto muito de aproveitar oportunidades como essa para fazer sempre um manifesto pela democracia, um manifesto contra qualquer tipo de censura e também um manifesto em memória das 591 mil vítimas da Covid-19. Diante desse genocídio que a gente está vivendo, é tão bom estar com vocês aqui hoje para celebrar a vida. Então, muito obrigada pela presença de todos, de todas e de todes. Eu sei que vocês estarem aqui foi uma escolha entre tantas que vocês poderiam estar hoje conectados online. Diante da realidade do mundo de hoje, do que a gente está vivendo, principalmente a situação do Brasil, né? Lembrando hoje o nosso discurso do nosso presidente na ONU, eu fiquei pensando assim, o que Paulo Freire dizia se ele estivesse entre nós? Eu queria dar um minutinho para todo mundo pensar, 3 palavras, o que Paulo Freire estaria hoje dizendo para a gente, né? Vou dar até um tempinho para a gente poder pensar um pouco. Eu cheguei a 3 palavras, depois eu gostaria de saber quais foram as palavras de vocês. Resista, lute e não perca a esperança. Paulo Freire fala de amorosidade, ele fala que essa amorosidade é um ato de coragem.
Então, acho que é isso que eu estou me inspirando para poder estar aqui com vocês hoje, e é nisso que eu estou me motivando também para continuar trabalhando com arte, com dança, com educação. Olha, até onde eu saiba, onde eu sei, Paulo Freire nunca teve um texto especificamente falando sobre dança, e muito menos sobre dança e ensino, né? Que é o tema da minha fala hoje aqui nesse colóquio, né? As relações entre dança, ensino, dessa base freiriana, né? Mas o Paulo Freire tinha uma ligação profunda com a arte, com os artistas, isso acho que todo mundo sabe, né? Quando a gente pensa nos círculos de cultura, no Centro de Cultura nos anos 60, assisti uma palestra linda outro dia do Fernando Azevedo, falando de Pernambuco, falando das relações do Paulo Freire com Francisco Brenan, e como eles foram, vocês trouxeram aqui a experiência de Angicos, né? Eles falaram sobre a experiência de Recife, também nessa linha do Círculo de Cultura, os processos de alfabetização, né, de forma crítica e transformadora. Essa conexão do Paulo Freire sempre muito, muito forte com a arte, né? Quantas falas e livros deles ele fala sobre a ética, sobre a estética. Ele nem fala estética, ele fala dessa belezura, né, e justiça social com princípios dessa educação transformadora. Acho que é isso que eu trago muito para o trabalho, né? Sou diretora de uma companhia de dança em São Paulo, foi fundada em 1996, está fazendo 25 anos esse ano, e que lindeza, que belezura, como diria Paulo Freire, né? A gente está podendo comemorar os 25 anos de trabalho do Caleidos, também no ano do centenário do Paulo Freire, que foi nosso inspirador sempre, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um pouco dessas histórias, algumas reflexões que eu, como artista docente e diretora de uma companhia de dança, fui me apropriando desses pensamentos, dos conceitos que o Paulo Freire traz, né? E que eu fui tentando entremear com o ensino de dança. Mas essa história não começou em 96 com a fundação da companhia, né? Essa história começou nos anos 1990, quando eu tinha 27 anos, fui chamada para fazer a assessoria na área de dança na Secretaria de Educação, primeira vez que os princípios do Paulo Freire estavam sendo trazidos para a rede pública, então tive esse grandíssimo privilégio, né, de poder pensar a educação, lembrando que estou falando aí de 1990, né, Luísa Erundina eleita prefeita, a primeira prefeita dos partidos trabalhadores no Brasil, uma recém-promulgada Constituição. Então, foi um momento muito efervescente, era uma loucura, gente, assim, o trabalho que a gente tinha, manhã, tarde e noite, discutindo, indo para todos os cantos de São Paulo, tentando entender o que fazer, como fazer, com quem fazer, essas propostas, como a gente poderia realmente transformar, o que o Paulo Freire dizia muito na época, né, mudar a cara da escola, né, e principalmente, né, Renata, ele falava isso, vamos conhecer os nossos alunos, as nossas alunas, né, vamos saber o que eles querem, vamos fazer, então a gente começava, Renata, com esse estudo da realidade, né, e principalmente para nós, assessores, né, de brancos, classe média, estudiosos, acadêmicos, né, foi um processo incrível, maravilhoso, de estar com as famílias, ir aos lugares onde elas moravam, ir para as escolas em todos os cantos de São Paulo, foi uma experiência riquíssima, né, então imagina para mim, assim, recém-chegada de um mestrado, né, também trabalhava já com os princípios do Paulo Freire no ensino de dança, né, poder ter essa experiência corporal, né, que a dança chama para o corpo e a gente poder estar tendo essa experiência de fato com todos esses professores, né. Foi uma rede grande, imensa de profissionais trabalhando na área de arte, vou citar alguns aqui, a gente sempre quando cita esquece outras pessoas, mas principalmente os assessores que eram mais próximos, né, de mim, nessa época foi a Cristina Rizzi, da área de artes visuais e teatro, a Era Kasnock, na área de música, a Cristina Pires, professora da rede, que coordenou a equipe de arte, e a gente pôde ter esse grande privilégio também de fazer costurar, fazer essa intersecção, tecer, né, esses princípios do Paulo Freire e da Ana May Barbosa, que naquela época estava começando a trabalhar o que a gente ainda chamava de metodologia triangular, né, então a gente tinha muitos desafios, né, mas desafios que não foram obstáculos, desafios que foram importantes para a gente pensar e fazer, refletir e agir sobre esses princípios freirianos e da Ana May Barbosa na Escola Pública de São Paulo, né? Então, nessa época, e foi nessa época também que que a companhia de dança foi criada, né? Tanto nas escolas, eu falei assim, puxa vida, a gente precisaria de mais dança nas escolas, mais arte nas histórias, mais processos criativos. E o Renato, um dos meus temas que eu pensei para conversar hoje também por esses processos de criação, né? E então a companhia de dança ela nasce dessa prática artística educativa freiriana dentro da escola pública em 96, né? Eu queria pensar com vocês hoje 3
talvez, conceitos, vamos dizer assim, que o Paulo Freire trouxe para a educação, e eu trouxe com essa equipe toda, né? Estou dizendo eu agora, mas assim, sempre muita criação coletiva, o trabalho sempre foi muito coletivo, né? Primeiro deles, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a dialogicidade, né, que para mim sempre foi muito importante, foi crucial para esse processo de formular teorias e práticas do ensino de dança, né? E recentemente eu reli a Pedagogia do Oprimido e tinha me escapado uma coisa que há tantos anos a gente trabalha com o Paulo Freire. Paulo Freire não fala só da dialogicidade, mas ele fala da ação dialógica. Isso, dessa vez, dessa leitura, me chama muita atenção, né? Quer dizer, ele está o tempo inteiro falando de uma ação, ou seja, um diálogo que gera ação, ou uma ação que já é diálogo, né? Nesse processo de ação, reflexão e ação que ele fala tanto, né? Falando também da dialogicidade, eu estou lembrando aqui do Moacir Gadotti, né? Que trabalhou anos com Paulo Freire. Ele fala muito assim, que o diálogo exige um posicionamento, por isso ele gera conflito, o diálogo pode ser áspero, mas é essa ação sobre o mundo que nos interessa, essa possibilidade de diálogo, né? E que eu sempre me perguntei, desde aquela época, né, aí vai já 1991, 1992, como é que a gente poderia dialogar corporalmente? Como é que a dança poderia gerar diálogos que não fosse sob mediação verbal, sob a mediação da palavra? Então, assim, como é que a gente poderia dialogar dançando, né? Uma das possibilidades, né, que eu venho desenvolvendo com a companhia e também nos processos de curso de formação de professores, sala de aula, né, é como pensar a interatividade. A gente pesquisa interatividade já desde 96, ou seja, como é que a gente pode perguntar, responder, narrar, criticar, problematizar em cena, com a interatividade, com essa interação entre artistas e público, né? Então, nesse sentido, a gente muda também, né? O Kaleidos mudou um pouco essa concepção do artista, ele é um artista docente, que é um propositor da cena. Então, ele não é um impositor da cena, nem aquele que mostra uma cena para o público, mas a gente, assim, essa tentativa de ver muitas possibilidades do público interagir dançando com o artista e, assim, recriar a dança. Depois a gente vai ver um pequeno videozinho, que acho que vocês vão entender melhor algum pouquinho do que a gente está propondo, né? Outro conceito que eu queria trazer hoje, a Renata já falou tanto dele de forma tão bacana e profunda, né? Mas é justamente esse conceito da possibilidade de criação nas artes, né? Na área de dança, principalmente, né? Eu trago essa fala do Paulo Freire, de que a cultura consiste em criar, não em copiar, né? E no momento que eu começo a trabalhar com a dança nessa escola, dos anos 1990, a gente percebe que as danças eram sempre reproduções de dancinhas, né, ou da mídia, ou das festas juninas, mas nesse estilo bem escolarizado, né, não no sentido da dança popular, mas de dancinhas feitas para os pais olharem, dancinhas que as professoras coreografavam para as alunas, dancinhas que a Xuxa trazia, né, no Xuxa para baixinhos. Então, a gente se deparou muito com essa dança na escola, né, e o que eu sempre me perguntei, então, né, como artista, como educadora freiriana, quais eram as possibilidades da gente criar mais, né? E trago uma fala do Paulo Freire aqui nesse livro, né, no Educação e Mudança, que ele fala, não cria aquele que impõe, nem aqueles que recebem, ambos se atrofiam, e educação já não é mais educação. Só para complementar um pouquinho, acho que tudo isso que a Renata já trouxe, né, Renata? Essa ideia, né? Então, se a gente pensa o artista da dança como alguém que vai impor modelos para o público, ou para os alunos, ou para as crianças, né? Então, sofrem tanto aqueles que ensinam e que impõem, quanto aqueles que recebem, né? E foi aí que eu trouxe para a companhia, né, que a gente vai ver o vídeo depois, esses processos de improvisação, que a Renata fala bastante, esses processos, a possibilidade de criar com outros referenciais que não fossem os referenciais adultos, e principalmente os referenciais da indústria de consumo, né? Essa ideia, vou repetir agora, né? Trazer essa ideia bem freiriana de que nós somos co-criadores do mundo. E eu percebi, se nós formos co-criadores da dança, nós podemos entender o que é ser co-criador do mundo. Então, a gente traz essa improvisação para a cena, e não só a improvisação dos artistas, que são profissionais e que trabalham com improvisação, mas a gente propõe processos de improvisação e criação enquanto a gente se apresenta, né? Essa é uma das linhas
de trabalho do Caleidos Companhia de Dança, que a gente chama da linha lúdica, né? Como é que a gente pode jogar, brincar, dialogar e criar em cena. E um terceiro conceito, Pedro, eu vou pedir para quando você entrar, você falar alguma coisinha também, porque eu não estou te vendo, tá bom? É o conceito desse universo das relações, né? Gosto muito desse texto, Paulo Freire, né, na Educação e Mudança, ele contrapõe as relações aos contatos. Ele fala, a relação é uma coisa, o contato é outra coisa, né? Ele fala que estabelecer relações é historicizar, é ter consequência, é pensar a dimensão temporal e é transcender, né? Então, ao contrário do estabelecimento de contatos, né, o Paulo Freire fala que a busca do estabelecimento de relações são eminentemente dialógicas, plurais, participantes e criativas. Isso está lá na Educação e Mudança. As relações proporcionam aprofundamento, ampliação, crítica e transformação do conhecimento. Então, isso eu lembro que a gente trabalhava muito na prefeitura, né, na época do governo do Paulo Freire e do Mauro Sérgio Cortella, essa relação com o conhecimento. Então, foi todo um processo muito bacana de entender o que era esse conhecimento, a dança como conhecimento, como linguagem, na escola, né? E depois todo um processo pessoal meu de trazer isso para uma proposição artística que também fosse educativa, sem ser escolarizada, que acho que era o grande princípio, né? Então, eu comecei a trabalhar muito com essas redes de relação de saberes entre a arte, o ensino e a sociedade, que é o tripé do Caleidos, né, desse trabalho que a gente ainda está em desenvolvimento, né? Ou seja, como é que eu estabeleço, dançando, como é que eu estabeleço relações comigo mesma, sem que elas sejam egóicas ou exibicionistas ou introvertidas demais, o contrário, né? Como é que eu consigo, ao dançar, tanto em cena quanto em aula, propor uma rede de relações com os outros, né? E principalmente como é que eu estabeleço relações da dança com o mundo, que eu acho que esse é o grande diferencial, a grande revolução e o grande passo sem volta do Paulo Freire, né? É relacionar a educação com o mundo, educação e sociedade, né? E a educação, quando ele fala o processo de alfabetização como leitura de mundo, né? Eu trago também, né? Que ele fala que saber ler não é passar por cima das palavras. Eu gosto de dizer que saber dançar não é passar por cima dos passos, né? Como é que a gente pode ter uma dança que não seja copiar passos e reproduzir sem consciência e sem crítica esses passos, né? Então, trazer essa rede de relações entre eu e o outro e a sociedade, né? Não só nas temáticas que a gente trabalha, mas principalmente como é que a gente trabalha a dança como linguagem, e é essa linguagem que traz os processos de problematização, de crítica e de transformação, né? Então, assim, eu acho que eu falei já um pouco, nada como a gente vê, né? Então, vou pedir, acho que a Renata, né, para pôr um vídeo para mim daqui a pouquinho, vou só falar um pouquinho do que a gente vai assistir. Renata, eu vou pedir o favor de você passar o vídeo, e estou super à disposição para a gente depois conversar sobre esses vídeos tão bem curtinhos, né? Então, um vídeo curto de um espetáculo que chama Coreô, ele foi criado em 2016, até hoje a gente dança, mas eu vou trazer o Coreô em duas versões aqui. Uma versão presencial, que foi em 2016 ou 2017, no estúdio do Caleidos, aqui de São Paulo, e uma outra versão que a gente criou agora para a pandemia, que chama Coreô Online, né? Então, vamos fazer uma versão presencial, uma versão online, mas pensando sempre nesses princípios da ludicidade, né? Esses espetáculos foram criados a partir dos jogos que o Caleido desenvolve da linguagem da dança, a partir da cronologia do Laban, dos princípios da Ana B. Barbosa e da pedagogia da dança no contexto. E uma das coisas, eu acho que é super freiriana, eu acho, pelo menos, né, é que a gente sempre se propõe a dançar com o público e não para o público, né, nesse processo de interação e de criação do espetáculo à medida que o público vai entrando, né. Então, o que a gente está sempre buscando é esse engajamento criativo dos participantes, né, a partir de proposições e não de modelos ou de cópias por parte dos artistas, né? Eu queria, então, se a Renata pudesse compartilhar o vídeo para a gente.
Esses são os propositores. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigado, Isabel. Obrigado pela fala. Obrigado por compartilhar a experiência. Também anotei várias coisas aqui que a gente vai poder conversar daqui a pouco. Quando você fala da dança como esse processo de criação, né, envolvendo eu, o outro e o mundo, eu fiquei pensando, como nós estamos no evento aqui, tratando de cultura popular, isso na música acontece também, como na cultura popular isso acontece de uma maneira natural, né? Como o Fiore diz, a cultura já é um processo criativo, né? A cultura do já dado é cultura morta, o Fiore diz. E ela envolve, na cultura popular, eu imagino que a dança, a música, ela sempre está envolta da coletividade, da relação e do diálogo com o local, com a terra, com o mundo, né, com o outro, e sempre com processos criativos. Muito interessante, algumas reflexões apenas, acho que daqui a pouco a gente vai poder conversar. Muito obrigado, viu, Isabel? Obrigada. Eu convido agora
Eu convido agora a nossa última convidada, também já agradecendo, que é a Eleoná Gentil, representante do Centro de Teatro do Oprimido. Muito obrigado, Eleoná, por ter aceito o nosso convite, pela sua participação. E agora eu deixo a fala com você. Olá, é um prazer estar com vocês, né? Sejam bem-vindas aqui à nossa live. É Eloana, né? Eu estava esquecendo de falar que eu estava ouvindo me chamar de Eloana, mas é Eloana Gentil. Então, a gente começa essa live falando de arte em trânsito, trânsito na arte, e falando um pouco dessa conexão Boal e Paulo Freire, né? Assim, que são duas pessoas que eu sou extremamente apaixonada no quesito transformação do mundo, e principalmente no quesito transformação do Brasil, porque mesmo que agora a gente esteja num momento muito triste, muito triste no país, eu amo esse país, gente, eu amo ser brasileira, sempre já fui viajar para muitos outros países também. Mas eu acho que eu quero começar falando dessa conexão nesse encontro, né, da pedagogia do oprimido, de Augusto Boal, que é quando o governo peruano convida ele para participar do projeto Ao Fim, né, que é um programa de alfabetização integrada muito importante na América Latina, mas principalmente no Peru. E aí, Boal, o que ele sempre falava, né, desgu, que é ensinar e aprender ao mesmo tempo. Esse programa foi totalmente inspirado na pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Boal começa a aprender muito, é um período também que ele está na América Latina por conta do exílio, né, por conta da ditadura, e ele começa a desenvolver cada vez mais a metodologia teatro do oprimido. Inclusive, está até no livro dele, né, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, o nome da metodologia Teatro do Oprimido e o próprio nome do livro é inspirado na pedagogia do oprimido de Paulo Freire. São 10 anos de diferença. Boal, esse ano, se estivesse vivo, nosso saudoso, estaria completando 90 anos. Domingo, Paulo Freire completaria 100 anos, né? Mas foi um momento muito inspirador para Augusto Boal, a pedagogia do oprimido, participar desse programa do Ao Fim, muito inspirado no Paulo Freire, e dizer também que os dois tinham o mesmo objetivo, né, de transformação do mundo, né? Preconizar o empoderamento e o protagonismo do oprimido, a partir da sua realidade, a partir do seu contexto, né? Freire dizia muito isso, né? Não tem um saber mais ou menos, tem saberes diferentes, e como que a gente faz para conectar isso, para poder valorizar. Se a gente pega, você sabe uma coisa, eu sei outra coisa, se a gente juntar, a gente já sabe muita coisa, né? Porque são saberes diferentes, se somar, aí são muitos saberes. E não tem como ensinar sem aprender, e aprender também é ensinar. Aí, a partir de toda essa conexão e esse desenvolvimento da metodologia do teatro do oprimido, o que eu tenho para dizer nesse trânsito da arte, e quando o Boal volta para o Brasil a convite de Darcy Ribeiro, que era o secretário de Educação e vice-governador na época, já de muito trânsito, uma caminhada longa, cria-se também o Centro de Teatro Oprimido, que é onde eu faço parte, né? Foi criado, o Centro de Teatro Oprimido completou esse ano 33 anos, desde 1986, foi criado por uma equipe junto com o Boal, e o Boal ele sempre tinha insistência, né, que é uma metodologia para o oprimido, com o oprimido, pelo oprimido, e que ele falava, tem uma fala que ele diz, né, que o teatro oprimido é muito maior que ele ia partir para outro plano, e a metodologia ia continuar aí, que as pessoas pudessem ser uma ferramenta de transformação para as pessoas. E eu posso dizer que é isso que aconteceu. Hoje eu estou aqui, eu sou Eloana Gentil, sou uma das gestoras do Colegiado Gestor do Centro de Teatro Oprimido, com Maiara Carvalho, Gabriel Rush. A gente está com um colegiado totalmente preto, favelado, e que eu posso dizer que a gente tenta, do nosso lugar, fazer transformações respeitando a base da metodologia. Eu vou pedir que compartilhe aqui o documento do Centro de Teatro Oprimido, para mim poder falar um pouco do Centro de Teatro Oprimido. Pode passando, por favor. Pode passar. Né, como eu já disse, o Centro de Teatro Oprimido ele foi criado em 1986,
1986. É um centro que é um centro de pesquisa, de difusão da metodologia. A gente está sempre acompanhando as mudanças e transformações do tempo. É uma metodologia viva, assim como a gente lidar com os saberes. Se a gente pensar que hoje a gente tem que estar numa metodologia de como ensinar através do mundo virtual, através da internet, então a gente sabe que a educação ela é viva, né? Pode passar, por favor. Pode passar, porque aí tem uma apresentação de Augusto Boal, todo mundo já sabe que é um teatrólogo brasileiro, um dramaturgo, né? Ele tem uma formação em exatas, tem uma formação em química. Pode passar. Aí a gente vem falando agora desses avanços, a gente fala um pouco de Bárbara Santos, que é uma mestra, diretora teatral, que vem trazendo um pouco do avanço da metodologia, que hoje a gente vai do teatro do oprimido ao teatro das oprimidas. E o teatro das oprimidas vem sendo desenvolvido pela Bárbara Santos junto com a Rede Magdalena Internacional. Pode passar, por favor. Pode passar. Hoje a gente aqui no CTO tem uma equipe muito diversa. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de diversidade, a gente bota essa foto que é o Sentiado Oprimido, e atualmente a gente está mais diverso ainda. E que é isso que a gente fala, né? Uma educação com saberes diversos, a gente está com um somatório de saberes, né? De todos os campos. Uma educação inclusiva. Pode passar, por favor. Pode passar. Esse é o colegiado que eu falei, aí vocês estão me vendo na tela. De branco tem a Maiara e de camisa colorida tem o Gabriel. Passa, por favor. Tem a nossa missão, tem a nossa visão. Esse é um documento que vocês conseguem encontrar no nosso site. Como o tempo também é um pouquinho curto, eu não vou passar todo, pode passar. Tem os nossos valores, tá? Passa. E aí, para poder dizer que no Sentiado Oprimido, a gente tem muitas atividades, né? A gente tem muitos setores. A gente, pensando em sustentabilidade, a gente tem os nossos projetos, né? Que são projetos geralmente fomentados por parcerias entre secretarias estaduais, municipais e alguns patrocinadores em potencial. A gente tem 10 grupos para falar de educação, a gente tem 10 grupos com 10 temáticas diferentes. A gente fala de racismo, a gente fala de machismo, a gente fala de LGBTQIA+, fobia, a gente fala de trabalhadoras domésticas, a gente fala de saúde mental, né? A gente também fala do movimento sem terra. Então, pode passar. Pode passar. Essa aí é a foto dos nossos grupos, né? Como eu falei, a gente tem 10. Aí você pode ver um pouquinho do grupo Madalenas Migras, do Pantera, do Cor do Brasil, do Anastácia, do ETP, do Maremoto. Passa, por favor. O grupo Ponto Chique, Pirei na Cena, Madalena Gil e Marias do Brasil. O grupo Marias do Brasil é um grupo de empregada doméstica e é um grupo que ensina muito a gente como é que a nossa prática cotidiana pode transformar, assim. E elas contribuíram muito com a lei do FGTS, assim, que é uma luta muito antiga e que elas puderam colher, né, um pouco dessa luta 2 anos atrás. Pode passar, por favor. Aí, como eu falei, a gente tem setores de sustentabilidade no Sentiado Oprimido. O setor é esse de curso, que é onde a instituição difunde a metodologia para pessoas que querem se tornar multiplicadores da metodologia ou até mesmo se aprofundar nesse mundo de ser coringa do Centro de Teatro Oprimido ou até mesmo da metodologia. A gente tem, pode passar, por favor. A gente tem a residência, né? E aí a residência são onde pessoas do mundo inteiro vêm para cá entender como que funciona isso, entender como é que é trabalhar em grupo, porque o mais difícil é você manter um grupo e também com temática diferente, com pessoas diferentes, de poder se entender e ter a compreensão, porque a compreensão que a gente tem de um tema não é a mesma que o outro tem, então como é que a gente vai casar isso? Como é que a gente vai fazer essa dialogicidade, né? Pode passar. A gente tem o CTO Cultural, que é onde a gente tem muitos parceiros, a gente é uma instituição que tem parceiros com dança afro, tem parceiros com desfile afro, tem parceiro com capoeira, maracatu, outros grupos de teatro ensaiam na nossa casa, porque a gente vive em rede, a gente não vive sozinho, a gente vive em coletivo para poder expandir as nossas forças, né? Pode passar. A gente faz parte de redes internacionais e, depois disso, tem as nossas redes sociais,
que quem puder seguir, a gente vai agradecer. Vou pedir que passe o outro documento, por favor, que eu quero falar um pouquinho do momento atual do Centro Teatro Oprimido. Por favor. Será que eu congelei, gente? Ah, não, tô vendo. Tem outro documento chamado Teadas Oprimidas, por favor, para poder passar, além desse. Ah, bom, eu vou falando um pouco aqui, né, enquanto o outro documento vai ser aqui projetado para vocês, para conectar. Eu quero trazer isso, né? Como é que a gente pode entremear toda a nossa luta com a luta do Paulo Freire no Instituto de Educação, com a luta de Boal. A gente está muito conectado, né? A gente está fazendo todo esse esperançar. Na verdade, são duas metodologias que têm uma conexão no esperançar nesse mundo, e que é o que a gente está precisando nesse momento atual do país, né? Então, uma coisa de esperança que eu trago para o dia atual é a gente se vacinar, né? Por favor, quem não está vacinado, se vacine. É muito importante que a gente se proteja, proteja o outro e proteja os nossos, né? E falando mais um pouco de Boal e Paulo Freire, nesse momento que ele estava exilado no Peru, ele mesmo diz nos livros, ele conta nos livros dele, né, que ele não teve um contato direto com Paulo Freire nessa época, mas ele foi muito inspirado, e isso desenvolveu não só o livro dele, como o Sistema Coringa. O que é o Sistema Coringa? Nada mais é dizendo que a pessoa pode passar por todos os processos, né, que você pode, dentro do seu ritmo, que você pode dominar todos os processos, que tudo é aprendizado. E aí agora eu vou aproveitar que foi compartilhado aqui, vou falar um pouco mais do momento atual do Centro Teatro Oprimido, que tem a ver com transformação, que tem a ver com a pedagogia do oprimido. O Teatro Oprimido agora, Teatras Oprimidas é um projeto patrocinado pela Petrobras, que tem como objetivo geral fortalecer os nossos grupos existentes e a gente também poder ampliar o nosso raio de atuação com a nossa metodologia. Pode passar, por favor? Né? O Teatro Oprimido ele é um resultado da necessidade de desenvolver, né, produções e uma ferramenta teatral contra esse contexto opressivo que a gente vem vivendo, né? E aí, esse contexto todo a gente pode estar falando de machismo, está falando do patriarcado, está falando de todo o contexto violento, né? Claro que a gente usa agora a metodologia Teatras Oprimidas, mas está totalmente interligado com a metodologia Teatro Oprimido criada pelo nosso saudoso Augusto Boal. Pode passar. Para falar um pouquinho em tempo de isolamento social, o CTO teve que se reinventar, e aí eu quero ampliar e não dizer o CTO, né? O mundo se reinventou, quem já estava caminhando para se conectar com o mundo virtual saiu um pouco na frente, quem não estava teve que se adaptar, teve que se reinventar, teve que se conectar, ainda que a internet seja bem traiçoeira em alguns momentos. Mas como é que a gente fala, como você entrar no mundo em que algumas pessoas nem têm acesso a esse mundo virtual, ou quando tem acesso ao mundo virtual é totalmente limitado, né? Seja só para o WhatsApp, só para um jogo, se a gente falar da juventude, ou só para um aplicativo de dança. Como é que a gente faz para expandir a visão de todo mundo e dizer, né? Porque na primeira fala foi falado, né? Que as pessoas podem ter uma opinião crítica, e é muito isso que Boal falava, né? Como é que a gente vai estimular o pensamento crítico da pessoa, que todo mundo tem, mas como que a gente estimula? Né? Se a gente está sendo bombardeado todo momento, a gente é bombardeado para virar quase um robô, para se mecanizar. Pode passar? Continua passando, por favor. Né? E aí a gente fala um pouquinho de onde a gente vem, né? A gente começa uma parceria com a Petrobras desde 2014 e chega aqui até hoje. A gente começou entrando na Maré, depois a gente ampliou para o Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu, e agora a gente amplia para outros municípios como Macaé, Maricá, Itaboraí, Campos e São Gonçalo. Caxias também. Pode passar, por favor. Obrigada. E aí, quando eu falo de fazer toda essa conexão teatro do oprimido e pedagogia do oprimido, é falando que a nossa linha de atuação principal
é a educação através de uma ferramenta transformadora, de uma ferramenta social. O nosso tema transversal, o nosso tema secundário são os direitos humanos, né? Pode passar. A gente consegue diretamente atingir 250 pessoas, indiretamente 6.000 pessoas. A gente tem uma faixa etária de idade desde pré-adolescente, que são 12 anos, né, até, eu diria, adultos, assim, sem limite. Pode passar. A gente tem um público prioritário de mulheres, negros, comunidades indígenas e pessoas LGBTQIA+. Passa. Como o tempo está se esgotando, vou passando um pouquinho mais rápido. Pode passar. Pode passar, por favor. A gente tem uma coordenação pedagógica por 2 mulheres, porque eu trago todo esse contexto desse momento atual do CTO para falar dessa transformação, para falar de como ocupar, de como empoderar. A gente está falando que é um projeto Teatro das Oprimidas, que é coordenado bastante por mulheres, assim, e por mulheres negras. Pode passar. Pode passar ainda, porque o meu tempo está acabando. Passa, que eu quero mostrar... Pode passar, quero mostrar outro momento. Não, volta lá no objetivo, por favor, obrigada. Né? Como eu disse, a gente tem o objetivo de criar produções artísticas, mas produções artísticas que tragam um diálogo crítico, que tragam um diálogo sobre aquela realidade, que tem o objetivo da gente não se mecanizar, da gente poder discutir, dialogar qualquer tema, e que a gente não caia no golpe de um fake news, né? Nesse sentido. A gente também quer construir processos pedagógicos por meio da prática do contexto social em que vive aquele público que a gente quer atingir, que é tudo que a pedagogia do oprimido já falava de Paulo Freire, né? Eu gostaria aqui já, de antemão, de agradecer essa live aqui. Hoje já aprendi bastante com as meninas, estou bem feliz. Dizer que é só seguir as nossas redes sociais. Estamos à disposição para qualquer troca e parceria. Muito obrigada. Obrigado, Eloana. Desculpe aí o equívoco com o nome. Muito obrigado pela sua apresentação, pelas suas reflexões, sempre contribuindo bastante com a gente, né? Gostaria agora de chamar todas as convidadas aqui para um debate, para a gente poder conversar um pouco, dialogar. Se a Renata puder colocá-las junto conosco aqui, a Isabel, a Mariana Galon. Gostaria de pedir também para todos aqueles e aquelas que quiserem fazer as suas perguntas, né, podem fazer, mas eu gostaria de propor, como estamos falando de diálogo de Paulo Freire, gostaria de propor um diálogo mesmo, né? De repente a gente pudesse aproveitar esse momento para potencializar algumas trocas, mais do que aquele movimento de pergunta e responde, um diálogo, refletir um pouco sobre os conceitos de Freire, a aplicação dentro, cada um do seu contexto, da sua linguagem artística, né? E eu gostaria de começar, então, propondo uma reflexão. Obviamente, na fala das três, aparece de maneira muito contundente e forte o diálogo, né? Das premissas assim freirianas, né? E aí eu me lembro que quando Freire nos traz o diálogo e ele fala da palavra, ele não fala da palavra enquanto repetição, ou seja, não é simplesmente dizer palavras, mas é dizer a sua palavra. Então isso tem uma diferença considerável, né? E aí nós entramos no âmbito da criação, porque dizer a sua palavra é criar a sua própria palavra, né? E aí eu fiquei pensando que a profundidade desse dizer a sua palavra carrega em si justamente sair da condição coisificada que o Paulo Freire denuncia para a condição de sujeito, porque quando dizemos a nossa palavra e não unicamente repetimos palavras, nós dizemos quem somos, de onde nós viemos, com quem estamos, a realidade, aquilo que queremos, aquilo que almejamos, e criamos a nossa própria palavra. Então eu fico perguntando, e aí eu abro a palavra para vocês, quais seriam as outras potencialidades
que as linguagens artísticas nos dão para que... vou falar do meu contexto, que é um contexto de ensino de música com crianças, para que as crianças digam as suas próprias palavras, né? E muitas vezes as crianças não nos dizem verbalmente, mas não quer dizer que elas não estão nos dizendo a todo momento, né? Elas nos dizem, e eu imagino que as linguagens artísticas trazem uma potencialidade muito forte para que realmente elas digam a sua própria palavra, né? Então, eu gostaria de começar a reflexão a partir daí, como de fato potencializar o diálogo, não apenas o diálogo verbal, mas potencializar o diálogo e a criação da palavra a partir das linguagens artísticas. Quem começa? Posso começar? Não, tanto faz. Bom, posso falar. Eu acho, Pedro, não sei se a Isabel e a Eloana vai concordar comigo, que o grande desafio é que essas crianças se sintam seguras para pronunciar a própria palavra, né? Então, quando a gente fala assim, né, do diálogo, dessa pronúncia, parece ser algo simples, mas é muito complexo, porque a gente vem de uma cultura do silenciamento. A escola faz isso o tempo todo, desde o início. Se nós adultos somos silenciados, imagina as crianças, né? Então, eu acho que começa por esse trabalho de tornar o ambiente escolar, quando a gente está falando desse ambiente, ou então qualquer ambiente, né, onde que a educação ocorra, como um lugar em que não tenha, né, que a gente consiga fugir um pouco dessa cultura do silenciamento, né? Porque aí, aos poucos, essa pronúncia da palavra as crianças vão percebendo que elas podem ali se colocar no mundo de alguma forma, né? Então, eu vejo que esse é o grande desafio. E aí eu passo a palavra para as minhas colegas. Eu pego aqui então, Mariana, e dizendo, acho que, primeiro, falando uma frase de Boal que era muito importante, né? Ele dizia que uma coisa ela tem que ser repetida 1000 vezes, mas de formas diferentes. Outra coisa é que, mais que quando a gente fala de diálogo, diálogo é uma palavra muito importante, porque ela tem um campo amplo, né? Mas o falar, ele está muito conectado ao ouvir. Acho que quando a gente tem uma educação de escutar, fica mais fácil. Quando eu falo escutar, não é a palavra, porque o teatro oprimido na raiz, tem na raiz mesmo da metodologia, o nosso fluxograma é uma árvore, né? E aí na raiz tem imagem, palavra e som, e foi colocado porque Boal mesmo dizia que são ferramentas de dominação, né? Que fazem isso para mecanizar a gente. Se a gente pegar agora as nossas crianças, né? E aí a gente pode passar por todas as classes, nossas crianças estão sendo dominadas por um aplicativo de dança, que se você olhar para as nossas crianças, elas estão com movimentos repetitivos, né? Estão sendo aí cooptadas por um jogo, né, de videogame no celular. E se a gente pegar, isso também as crianças estão falando, né? Como é que a gente escuta todo esse corpo e começa a ampliar o campo e proporcionalizar outras coisas, mesmo que não goste. Eu acredito que a gente tem que passar por coisas que gosta, que não gosta, mas pelo menos você passa e alguma memória fica, né? Eu acho que tudo vira memória e aí pode ser útil um dia, como pode não ser. Mas eu trabalho com adolescentes, né? Eu trabalho com adolescentes em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e é muito complicado. Eu conversei com eles uma vez sobre a escola, porque a escola aqui no estado do Rio de Janeiro, as aulas estão voltando. Só que as aulas já voltaram há muito tempo, agora que os adolescentes estão sendo vacinados. Mas ficava assim, né? Um dia vai uma turma, outro dia vai outra turma. E eu conversando com eles, falei assim, porque a gente se encontrava dia de semana, a gente vai se encontrar agora final de semana, tal, e como é que é para vocês voltarem à escola? Eles falaram assim, agora a gente vai voltar para a prisão. E eu ouvi isso com o ouvido muito aberto mesmo, quando eu falo da escuta, porque para mim é muito perigoso quando os nossos adolescentes estão associando as nossas escolas à prisão, né? Então eu penso, mais do que falar que o sistema está sucateado, que estão acabando com tudo, eu penso, o que a gente vai fazer para contribuir com a educação dessas crianças no sentido de ampliar toda a possibilidade que esse mundão tem,
né? E aí eu tentei puxar um diálogo com eles e por que eles estavam associando a prisão. Até perguntei, mas vocês já foram à prisão? Qual a ideia de prisão que vocês têm? Né? E como que vocês contribuem com a escola? Eu falei, então tá bom, a escola, vocês estão lá, vocês são obrigados a ir, mas o que vocês levam para a escola de vocês? Então, eu acho que quando a gente fala mesmo do diálogo, eu acho que tem que ser mais a partir da escuta do que a partir da palavra. Acho que é isso. Eu acho que você... Acabei me perdendo um pouco aqui, até na pergunta que eu estou lendo aqui os comentários, né? Acho que a questão da escuta, a questão do silenciamento, e umas coisas que acho que você falou um pouquinho, né, Mariana? Quando a criança fala assim, puxa, isso aqui fui eu que fiz, né? Quer dizer, ela tem que ter essa oportunidade de falar assim, fui eu que fiz, fui eu que criei, a partir do quê, né? Eu sempre me pergunto muito a partir do que a gente está criando. Quais são as referências, quais são os referenciais? E aí entra essa escuta, o que eu estou escutando para poder dizer também, né? E eu acho que quando a gente fala de elasticidade, a gente está falando é sempre entre, né? Mesmo que seja comigo mesmo, sou eu comigo mesmo, né? Eu entre, né? Tem esse entre que a gente está sempre pensando entre quem, entre que coisas, né? E eu acredito muito nisso, né? Que assim, quando a gente está em processos de ensino e aprendizagem, né? Essa mediação do conhecimento, né? O conhecimento que faz a gente criar, entender a linguagem, poder se apoderar e não silenciar diante do mundo, né? Então, assim, a gente trabalha bastante nesse sentido. Qual é o conhecimento em dança que está fazendo essa mediação? Então, eu não sei, talvez dê um exemplo do vídeo que vocês viram, né? Eles são vários jogos, né? Mas assim, o último, está todo mundo dançando, mas o jogo é em torno da forma. Então, você está em forma e depois você sair da forma. E você... Então, tem essa coisa, a Luana falou muito, né? Não é o copiar, mas é entender no meu corpo qual é a forma do outro, né? E a partir daí recriar. Então, não sei se deu para ver no vídeo, né? Tanto no vídeo presencial quanto no vídeo que a gente fez esse trabalho, tentando pensar esse trabalho para as telas também, mas a partir do que eu proponho, você pode entrar no meu movimento e criar o seu de novo. Ou seja, mas tem sempre um elemento muito concreto que é do conhecimento e que vai mediar essas relações dialógicas, né? Eu acho que quando o Gadotti fala que a gente, para ter um diálogo, a gente precisa se posicionar, eu penso no movimento, né? Estou falando agora a partir da dança, né? Que movimento você tem? E você criar uma coisa, eu vou ficar, este é o meu movimento, esse é um posicionamento, sim? E a partir daí, o que os outros vão fazer? Como é que a gente vai propor coisas, né? Então, também, quando você fala do silenciamento, né, Mariana, eu fico pensando, também essa posição do professor, que o Paulo Freire fala tanto, né? Qual é o papel do professor para intermediar, fazer essa intermediação entre o mundo e a arte, né? E o conhecimento em arte, né? Eu fico sempre pensando nisso, como eu tiro um pouquinho essa palavra, ela vem mais da Lydia Clark, né? Que a Lydia Clark falava que ela não era uma artista, ela era uma propositora. Aí eu me apropriei desse termo, falei assim, sim, é o artista propositor, é o professor propositor, né? O que a gente está propondo, não do que a gente está efetivamente ensinando, mas que propostas a gente tem, né? Para que essa escuta possa ser realizada sem silenciar, né? É bastante... Então, eu acho que esse diálogo, viu, Pedro? Eu não vejo ele desconectado, eu não consigo ver ele desconectado do processo de criação, nem do processo de relação, né? Estabelecer relações, ou seja, as relações que Paulo Freire falava muito, elas conectam de fato, não é só um contato, né? Isso que você falou da escola, para mim, Eloana, estou falando certo, né? Seu nome? Desculpa. A gente viu tantas vezes o outro. Então, eu acho que quando a gente fala, né, dessa prisão e quando você fala dessa dança do TikTok, né? Você não falou, mas acho que era dessa que você estava falando, né? Quer dizer, a gente de não fora... Não falei o nome para não dar problema para ninguém, né? Mas é isso mesmo. Desculpa, já vi na história, né? Porque a gente tem acompanhado muito isso, né? Obviamente, né? Mas, até certo ponto, é um outro cerceamento, né? Do que a gente está vendo, né? Eles se sentem muito livres dançando aquelas danças, e a gente de fora está vendo como cerceamento. Então, como se a gente pode ou não interferir, porque o que eu tenho reparado muito adolescentes, a gente estava no Facebook, eles estavam no Instagram. Os adultos entraram para o Instagram, eles foram para o TikTok. Então, eles estão sempre migrando. Não, eles foi para o Instagram, eles estão agora no Twitter, porque tudo acontece no Twitter, né? Exatamente. Tipo... Então, eles vão migrando, né? Então, assim, é repensar muito o papel do adulto nisso, nesse processo todo, né? Nosso, né? Então, eu sempre penso muito nisso.
E é interessante, né? Na fala de vocês, a Eloana traz a experiência dela com os adolescentes, em que eles falam da escola enquanto prisão. Mariana fala do ambiente da escola também. A Isabel, dessa relação, né? Professor e aluno. E como não tem como... É difícil a gente fugir do conceito de educação bancária, né? Que está em nós, né? E a escola... E aí eu fico pensando, trazendo para a minha experiência, que fora da sala de aula, a parede da sala de aula tem um poder simbólico muito forte, né? Porque muitas vezes fora, no corredor ao lado, as crianças estão representando, elas estão dançando, elas estão cantando, ou seja, elas estão criando, né? O tempo todo. E muitas vezes, da porta para dentro, cria-se aquele aspecto de que eu não sei e o outro sabe. Né, eu me lembro de uma das primeiras experiências enquanto professor, quando eu perguntava alguma coisa para as crianças, elas ficavam em silêncio, e eu imagino que todos já passaram por isso. Engano nosso achar que aquele silêncio é o resultado de não ter o que dizer. Né? Elas têm respostas, mas muitas vezes aquele silêncio é porque elas não têm a resposta que elas acham que nós queremos que elas deem. Né? Então, a força da educação bancária, né? E como estimular, então, o ambiente educativo como um espaço seguro. Né? A Mariana falou um pouco disso. Quando a gente está seguro, nós produzimos, criamos, representamos, dançamos, falamos e cantamos. Né? Enfim, temos algumas perguntas aqui. E alguém quer comentar, Mariana? Não, eu só ia falar algo, Pedro. Quem está assistindo provavelmente não sabe, mas eu e o Pedro, a gente trabalhou junto durante muitos anos da nossa vida em diversos espaços, né? Então, essa fala que ele trouxe agora me lembra muito, né, do projeto social, a gente trabalhando no projeto social e tentando estimular esse diálogo e aquele silêncio que mata a gente também enquanto educador e educadora, né? Então, eu queria dizer que essa construção desse espaço de seguro também vem de um processo. Tudo é um processo. Porque até eles perceberem que ali a gente não está esperando somente a resposta que nós consideramos certa, de alguma maneira, vai tempo. Só que é possível, porque eu lembro que em determinado momento a gente já tinha ali esses alunos e alunas criando, participando, opinando. Então, é um processo muito lento, mas que ele é possível. E aí eu vou trazer a palavra que a Eloana falou muito, né? A questão da esperança, né? Que a gente não pode perder. Faz parte também desse processo a gente acreditar que vai acontecer e vai acontecer. E enquanto educador e educadora também é um desafio a gente deixar esse processo acontecer. Porque eu lembro, inclusive, de alguns momentos que eu e o Pedro propunham uma criação musical e esses alunos se juntavam para criar juntos, né, conjuntamente, e aí eles começavam a ter ideias e de repente surgiu uma ideia fantástica. E aí um virava, não, essa não tá boa, vamos para outra. E eu e o Pedro, a gente se coçava para não ir lá e falar, gente, pelo amor de Deus, essa ideia tá muito boa. Né? Não que o professor também não pode se envolver nesse processo, mas assim, tentando fomentar justamente que a legitimação daquilo que eles estavam fazendo partissem deles, né? E não de nós. Justamente para eles sentirem que ali eles tinham a voz deles, né? Então, não é um processo, eu creio que não é fácil nem para quem está sentado enquanto educando e educando, e nem para quem está do lado de cá enquanto educador e educadora, né? É um processo para os dois lados. Então, é complexo, né? Exatamente, Mariana. Um processo de autonomia que não vem em data marcada, como o Freire diz, né? Num dia às 3 horas da tarde. Eu queria aproveitar, eu vou emendar duas questões aqui que estão muito próximas e que eu acho que são extremamente pertinentes para o momento em que nós estamos vivendo, né? Esse momento de pandemia, de educação remota. E aqui a Camila, ela traz a seguinte pergunta. Queria aproveitar a pergunta do Pedro
para perguntar também como fomentar esse diálogo em um contexto de ensino remoto, em que a interação ocorre de maneira tão limitada. E aí eu coloco aqui junto também a pergunta da Renata, né? Coisa linda essa mesa, também acho, Renata. Como vocês percebem a experiência do online, da vivência de ensino-aprendizagem que vocês propõem aos seus estudantes, a partir disso tudo que vocês expuseram? Acho que eu posso começar um pouquinho, porque a gente tem refletido bastante sobre isso, né? E a sua fala, Mariana, me instigou muito, porque eu acho que não houve nada, pelo menos com os adolescentes que eu acompanhei, nada mais desumanizador do que esse ensino remoto dentro de uma pandemia. Não o ensino remoto em si, mas uma situação pandêmica e o ensino remoto, né? Pensando primeiro, óbvio, né, nas pessoas que não puderam participar do ensino remoto, isso já é uma ruptura, né, dos nossos processos, né, de educação mesmo com a escola, né? Aqui em São Paulo a gente teve escolas que menos de 25% das crianças puderam participar do ensino remoto, e quando elas podiam, elas fechavam as câmeras. Você fala assim, puxa, tem alguma coisa errada aí, né? Sabe, uma coisa muito errada. E, obviamente, que a gente culpou as tecnologias, mas eu fico pensando hoje, né, 1 ano e meio depois, quase 2 anos, né, de pandemia, se a gente voltando e tendo as tecnologias agora como uma alternativa, não como uma questão compulsória, né, de comunicação, né? Será que a pandemia e esse uso do uso remoto, né, a educação remota, não escancarou que a escola já era? Né, são crianças com câmeras fechadas, porque a gente não vê, a gente não fala, a gente não escuta, elas podem nem estar lá. Quantas vezes estão lá de corpo, mas não estão? E escancarou muito os professores também, né? Quer dizer, como é que nós estamos propondo conteúdos e metodologias, né, nas telas, que a gente possa ainda prezar as relações, né? Acho que o nosso maior esforço demorou muito, assim, de pesquisa e tentar de novo, trabalhando com professores, sempre pensar nessa ideia que, quanto a gente consegue abrir a câmera, né? Porque nem isso é uma outra história, acho que quem passou por isso sabe, né? Como é que é essa história, mas propor essa cumplicidade entre as pessoas que estão nas telas. Eu acho que falta muita cumplicidade, não só entre professor e aluno, mas entre os alunos também, as alunas, né? E não sei se deu para ver nesse videozinho curtinho que eu mandei, a gente sempre pensar a cena de dança nessa tela inteira. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, né, desse, acho que vocês viram, acho que foi o último jogo que a gente teve, é um jogo muito simples que a gente faz na sala, que é todo mundo dança, de repente uma pessoa resolve pausar, essa pessoa pode ser qualquer pessoa, quando uma pessoa pausa, todos pausam. Então, isso começou a criar uma relação na tela, porque eu não estou olhando para mim mesma, né? Tem que olhar para todo mundo para entender quando um pausou e todos pausam, mas eu só posso voltar quando todos pausaram. E é extremamente simples, né? Alguém perguntou aqui sobre o conhecimento como mediador da proposição. Esse é um exemplo. Deslocamento e pausa são conceitos e conhecimentos em dança. Então, a gente vai dançar a partir... Essa é uma proposta, né? Tem tantas outras maravilhosas que a gente já viu acontecer. Mas quando a gente pensa em conhecimento... Estou falando aqui com a Gabriela, que perguntou, né? Então, que consciência a gente tem dos outros nessa tela, sabe? E a gente vai propondo jogos que só acontecem à medida que os outros participam e que eu vejo as outras pessoas, né? Então, isso foi um pouco a forma como a gente tentou estabelecer essas relações, quer dizer, propostas que incluíam todas as pessoas da tela. E que, ao olhar na tela, a gente está vendo um outro tipo de dança também acontecer, né? E tem esse outro jogo que vocês viram, que era uma pessoa propunha uma coisa, cada um propunha diferente. E sem combinar nada, todo mundo tinha que chegar nessa forma, até que todos chegassem na mesma, e aí continuava. Então, assim, mas, grosso modo, né, cada um vai inventar o seu jogo, mas como é que eu posso estar na tela e ainda estar com as outras pessoas? Esse foi o maior desafio nosso, né? E acho que a gente tem que continuar pesquisando, né? Pode falar. Desculpa, pode falar. Eu acho que essa pergunta, o que eu digo é que é um perigo mais oportunidade. Porque ninguém vai voltar do zero quando a gente voltar a esse mundo presencial, que tá todo mundo ansioso. Eu, então, estou super ansiosa. Né? Não tem esse negócio de o mundo online foi para lá, o mundo virtual, né? Não tem isso, vamos deixar para lá e vamos voltar para o mundo presencial. A gente não vai voltar do zero.
A gente vai ter que ver como é que a gente vai conectar tudo isso no nosso mundo presencial que já estava sendo conectado. Então eu vejo um perigo, mas oportunidade. Só que tem uma coisa que a gente luta muito, né? Que é conectar a educação escolar, familiar e social, que já é muito difícil. Quando a gente fala de um cenário pandêmico, que a priori da educação familiar é a fome, como é que conecta isso com o estudo? Né? Como é que conecta isso no mundo online? Eu não sou contra, não, jamais. Eu não sou contra os jovens estarem num aplicativo de dança. Não, eu acho até legal, acho que tem que ter um refúgio para alguma coisa. O que eu digo é que quando esse aplicativo está te mecanizando, dizendo que é este tipo de dança, que é só isso, aí a gente tem um perigo até mesmo para a educação. E outra coisa que eu digo perigo mais oportunidade nesse mundo de juntar a educação online é porque se a gente pensar quem é que tem internet, e também se a gente pensar que as próprias operadoras de internet, e aí a gente fala de educação social, limitam a sua internet para o WhatsApp, limitam a sua internet para um aplicativo de dança, mas você não consegue acessar com uma câmera nem ligada, e muitos outros motivos também, né? Porque às vezes a própria aglomeração não estava dentro de casa, de muitas famílias de escola pública, você não consegue ter sua internet acaba, cai, não funciona, né? Mas se você quiser acessar o WhatsApp, se você quiser entrar no aplicativo de dança, tá ali, te mecanizando e te entupindo de um monte de coisa que, pelo menos na minha percepção, às vezes não serve para nada. Principalmente se a gente falar da linha de fake news, o quanto juntar isso na educação. Então eu vejo um perigo, mais oportunidade. É hiper, ultra desafiador, porque até mesmo quando a gente vê quem tem acesso à internet, a Isabel trouxe aqui, né? Eu acho que a gente já não tem esse contato humano. Quando as pessoas estão com a câmera desligada, a gente pensa assim, meu Deus, deve estar um saco até mesmo pra gente. Embora tenha muitos outros contextos sociais, né? Às vezes é porque eu não quero mostrar a casa, eu não vou abrir a câmera porque eu não quero mostrar a casa, eu não quero mostrar muita coisa. Então eu penso que se a gente tivesse, que é a luta de todos os professores, que é a luta acho que até antes mesmo de eu nascer, se a gente consegue conectar a educação escolar, social e familiar, a gente estaria num Brasil ideal, que é o que a gente está lutando. Se a gente pensasse que a educação social, se a gente pega uma indústria de bebida alcoólica, que doa álcool para você poder fazer álcool em gel, se a gente pega as operadoras de internet que falam agora a gente vai fazer agora um programa para que todo mundo possa estudar com uma internet boa, imagina, né? Seria maravilhoso, porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quando o aplicativo virtual, os jovens conseguiram acessar, adolescentes e crianças, já era tarde, a gente já estava aí em 2021. Mas eu também não quero só criticar, né? Quero dizer que as possibilidades são sempre possibilidades e tem que ser valorizado. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com o ensino remoto com as crianças, porque eu acho que no início da pandemia eu estava num lugar de privilégio, no sentido de que eu já trabalhava com EAD desde 2009. Então, são muitos anos acostumada com a educação à distância, mas nunca com crianças, né? E eu dou aula na universidade, mas também dou aula no projeto social. E aí o desafio era como dar essas aulas remotas de música, né? Trabalho a teoria musical com eles. E no início era isso, né? Zero interação, muitos nem apareciam, né? E foi um trabalho de ir pescando esses alunos praticamente, né? Sem contar os alunos que não tinham nem um celular em casa, não tinha como acessar, e aí o próprio projeto teve que ceder emprestar um celular, um tablet para que eles pudessem acompanhar a aula, mas eu sei que essa não é a realidade de todo o país. Eu estava no projeto que isso estou no projeto em que isso é possível. E aí, a maneira que eu encontrei de fazer eles se envolverem, a tal ponto que hoje a interação no remoto é maior do que quando era no presencial, foi propondo trabalhos coletivos, né? Então, trabalhos que não partem, não adianta eu estar ali sozinha, eles precisam participar. Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei, né, eu falei, não sei como fazer a prática ainda com essas crianças aqui de longe, eu vou começar com apreciação musical e história da música e tal, mas eu comecei contextualizando, né, querendo trazer para eles que toda música reflete uma realidade de uma época a partir da música deles. Então, eu lembro que a primeira atividade eu pedi que cada um me mandasse no meu WhatsApp privado a música que eles gostavam mais.
E aí eu recebi aquele monte de música e no dia da aula eu coloquei essas músicas, não falei de quem era, expliquei essa coisa de como a música reflete a sua época, né? Como reflete também aquele que compõe, aquele que está, enfim, nos reflete, vamos dizer assim. E aí eles tinham que adivinhar de quem era a música, aquela música era a música preferida. E isso eles pegaram fogo, no sentido assim, daqueles que não apresentaram a música, falando assim, ai, professora, aula que vem eu posso também participar? Porque eles queriam ser vistos por meio daquela música. E aí, toda a história da música passou a fazer sentido também para eles, né? Para vocês terem ideia, como, né, esse trabalho coletivo desenrolou, no momento, eles estão criando a trilha sonora de teatros Lambi Lambi. E coletivamente, eu não sei como eu vou fazer para juntar todo o áudio que eles estão me mandando e estão fazendo via Zoom. Estou pensando aqui, mas eles estão super engajados nisso. E esse movimento eu não via no presencial, provavelmente por conta de como eu estava abordando essas aulas. Eu não digo que era por conta deles. Mas, por mais desafiador que seja, eu acho que é possível. É claro que não vai ser a mesma coisa. Acho que quando a gente tenta, né, falar que é igual, não é. Só que, infelizmente, hoje é o que a gente tem. Então, cada aluno que vacina é uma comemoração que a gente faz em sala de aula virtual, porque a gente sabe que está chegando mais perto o momento da gente se encontrar. Tem muitos alunos que eu nunca encontrei presencialmente. Então, eu acredito que existe caminhos e que esse trabalho coletivo, que é o que a Isabel mostrou, né, no vídeo dela, é um trabalho coletivo, é o que faz todo mundo abrir a câmera, de certa maneira. São muitas reflexões, né? Eu fico pensando, enquanto vocês falavam, quando iniciou a pandemia, eu e a Renata, nas nossas reuniões, a gente teve que fazer uma opção, e eu falo a gente, todos nós, né? Todos os professores. Ou encarávamos isso e tentávamos tirar o máximo de proveito e aprendizados a partir desse momento, ou simplesmente negávamos e talvez idealizando um outro momento que não era possibilidade, e aí talvez os prejuízos seriam maiores, né? Eu acho que são momentos distintos que também nos trouxeram grandes aprendizados. E aí a última reflexão que eu faço eu lembro que no início lá da pandemia eu assisti uma fala do Oscar Haren, que ele diz: a pandemia ela não criou nada, ela simplesmente desvelou o conjunto de desigualdades que já eram nítidos no país. Só que muitas vezes a escola ela camufla, a escola uniformiza no sentido real da palavra. Temos crianças com uniformes, né? Eles são iguais. Eles entram da mesma forma, saem da mesma forma e são iguais. E se a gente não tem uma atenção redobrada, nós entendemos todas essas crianças e adolescentes realmente como iguais. Esse momento de pandemia, um dos aprendizados que eu vou carregar é justamente esse desvelar desse conjunto de desigualdades que ficou nítido e categórico. Agora, será talvez o grande risco que nós corremos enquanto educadoras e educadores é um retorno ao uniforme, né? E não ao retorno para um espaço coletivo, como o Freire almejava, com diversos saberes, diversas realidades, né? E sim, diversas desigualdades, e que a partir da denúncia a essas desigualdades possamos produzir anúncios de uma sociedade mais igualitária. Enquanto nós temos um espaço em que nós não conseguimos denunciar essas diferenças,
não vamos também conseguir anunciar nenhuma possibilidade de transformação, né? Então, talvez esse momento pandêmico nos deixou escancarado esse conjunto de desigualdades e o esperançar aqui, que o Freire tanto diz, né, que é a esperança com a ação, que esse esperançar seja realmente um retorno, mas um retorno que, não esquecendo a sociedade desigual que nós estamos inseridos. Gente, daria para a gente discutir aqui ainda mais um par de horas, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está assim no limite. Gostaria muito de agradecer a todas vocês, né? A Eloana, a Mariana, a Isabel, primeiro por ter aceito o convite, por esses momentos de reflexão, né? Agradecer a todas as pessoas que nos assistiram e que interagiram aqui pelo bate-papo, né? Esse nosso encontro vai ficar registrado, né? No canal do Arte em Trânsito, vamos poder revisitá-lo várias vezes. Muito obrigado. E só um último recado para aqueles que nos assistem, vamos ter o sorteio ainda, né, Renata? Mas quero, de coração, agradecer a presença de vocês, que mantenhamos contatos, e quem sabe, né, Isabel, como estávamos dizendo um pouquinho antes de entrar aqui, um contato presencial, né, no futuro. Muito obrigado, viu? Seu microfone, Renata, está fechado. Coisas do online. Eita, vixa atrás de eita. Eu coloquei ele no chat, que a mesa lindíssima, vocês são incríveis, foi muito bom ver o trabalho de vocês, conhecer as perspectivas de trabalho, né? E, de fato, isso que o Pedro está colocando. Agora a gente vai reproduzir isso na hora que puder, no presencial, a gente quer ver vocês pessoalmente, né? Eu vou retirar vocês da tela agora para fazer o encerramento, mas queria muito agradecer a vocês três por essa participação tão incrível. Foi maravilhoso escutar todos vocês, tá? Deixa eu tirar aqui rapidamente, só para poder encerrar. Gente, olha, eu gostaria muito de continuar aqui, como o Pedro disse, né? Ouvindo, fazendo as perguntas, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Nós já estamos no nosso limite. Eu estou passando não só para fazer o sorteio, mas também para dar um recado para o pessoal que está assistindo. Ontem nós tivemos um problema, né, com o Simpla. A gente pensou que ele iria enviar os links para vocês poderem fazer o acesso aqui, né, na live, mas não enviou. E aí, justamente por conta disso, a gente também não teve condições de fazer a verificação do certificado. A gente se deu conta do problema quando já estava quase no final aqui da apresentação do Ivan Vilela. Então, a gente lamenta o que aconteceu, pede desculpas aí pelo ocorrido, são coisas que podem, de fato, acontecer. E, nesse sentido, a gente vai entrar em contato com todas as pessoas que se inscreveram no Simpla para poder fazer a verificação. E a gente já deu a orientação aí no bate-papo, né, que as pessoas que estiveram presentes ontem, mas não estavam inscritas pelo Simpla, podem mandar um e-mail para a gente, né, no Arte em Trânsito. A Camila pode colocar o e-mail aí para as pessoas, para a gente poder fazer a lista da certificação de ontem. A certificação de hoje, como eu disse, está vixa atrás de eita. Certificação de hoje deu um problema no link no meio da apresentação, mas agora ele está funcionando. Basta você fazer lá a sua inscrição lá, tá bom? Tudo certinho. Agora, nós vamos fazer como ontem, né? Nós vamos fazer o sorteio. Cada dia é um cartaz diferente. Hoje esse maravilhoso exemplar está sendo sorteado. E aí, nós tivemos os números, né, da inscrição. As meninas podem colocar no chat aqui para a gente. Mari. Aí, ó. Para vocês saberem quais são os números, né, das pessoas, a Mari está colocando aí para a gente. No chat, já colocou todo mundo, Mari? Até os 6, né? Aí, colocou todo mundo. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para poder fazer o sorteio. Acho que vocês já estão vendo, né? Vou colocar uma para sortear então agora, tá bom, pessoal?
Hoje eu coloquei com contagem regressiva para dar uma certa emoção. Número 3, gente, ontem foi o número 3 também. Quem que era o número 3? Deixa eu ver. É a Rosilene? Rosilene está aí ainda? Ou será que ela já saiu? Não sei. Se a Rosilene tiver, depois ela se manifesta, senão a gente vai entrar em contato por e-mail. Os cartazes estão sendo sorteados ao final de todas as mesas. Vão ser enviados por correios para vocês. Amanhã vai ter outro. E no nosso Instagram também está tendo o sorteio dos cartazes. Vai ser na sexta-feira. Aí tem que marcar lá e participar do sorteio. Tá bom, pessoal? Bom, eu queria muito agradecer a presença de todas vocês, todas as pessoas. A gente ficou realmente muito encantado com essa mesa. Foi um aprendizado enorme. E, encerrando, lembrando a vocês que amanhã a gente tem a mesa 2, Arte e Cultura Popular, Diálogo entre Artistas, às 19 horas. Eu vou estar aqui mediando e a gente espera vocês amanhã, tá bom? As meninas podem esperar aí um pouquinho para a gente se despedir, tá? Um beijo para todo mundo, até amanhã, gente.